Williams acaba com os rumores e polêmicas sobre Carlos Sainz na corrida, e a Ferrari já prepara atualizações nos carros. E é claro, tudo sobre a troca de Liam Lawson por Tsunoda. Por quê? Qual a razão? Qual a justificativa? Quais os dados? Quais os motivadores? Padrão Treta F1 de qualidade da informação. Vamos com as principais e mais relevantes notícias do mundo da Fórmula 1 para esta quinta-feira, dia 27. E é claro, aqui no canal, tudo sem especulação, sem rumor para você. A principal notícia de hoje foi, é claro, a troca dos pilotos da Red Bull e Visa App. Nesse vídeo, vamos saber tudo o que rolou sobre isso. Portanto, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal Treta F1 e compartilha para os amigos. Todo dia, à noite, tem um videozão informativo aqui no canal. E recado rápido, hoje eu não consegui terminar o vídeo sobre a análise detalhada da corrida do Bortoleto na China. Tive uns probleminhas pessoais, mas sexta-feira ao meio-dia prometo que solto para vocês. Tem muita coisa interessante e mensagens trocadas ao longo da corrida que eu vou revelar para vocês. Notícia importante da Williams. O Sainz, nas duas corridas que tiveram, entregou um ritmo muito inferior ao Albon. Tanto que na classificação de pilotos, Albon é o 6º colocado com 16 pontos e o Sainz é apenas o 14º colocado com apenas 1 ponto. Atenção, é por esses motivos que eu não trago rumores para vocês, especulação e nem achismo. Muita imprensa, jornalistas e, é claro, canais de YouTube estavam dizendo que o carro do Carlos Sainz tinha componentes técnicos diferentes do carro do Albon, por isso o Sainz estava com desempenho inferior. Normalmente, esses rumores morrem 1 ou 2 dias depois, mas no caso da Williams, escalonou demais e chegou até a afetar patrocinadores da equipe, onde o chefe da equipe, James Vowles, teve que vir a público desmentir tudo isso, dizendo que Alex e Carlos estão usando exatamente o mesmo equipamento, o mesmo chassi, as mesmas asas dianteiras, as mesmas caixas de câmbio, tudo tem a mesma especificação e o mesmo padrão. As configurações não são as mesmas das usadas na pré-temporada, onde Carlos Sainz demonstrou um bom desempenho. Os dois pilotos estão usando uma evolução do apresentado na pré-temporada. Evolução e já com acertos técnicos com base na regulamentação técnica da corrida. Então não há o que se falar em carros diferentes. Ele reforçou ao final da entrevista que ambos os pilotos estão usando os mesmos equipamentos. Fim de rumor. Atenção para a Ferrari, hein? Que já está preparando uma atualização que vai tentar colocar já para o GP do Japão. Com esta atualização, a Ferrari pretende normalizar o bom desempenho que Hamilton teve na corrida sprint lá na China, onde ele, além de ter feito a pole para a corrida sprint, também venceu com facilidade. E depois para a corrida oficial, corrida longa, em virtude do carro ter 60 kg de combustível a mais do que na corrida sprint, a Ferrari também teve que alterar algumas configurações e tornou o carro muito ruim. A Ferrari já entendeu o que ela fez, então vai instalar configurações, atualizações, peças novas para imortalizar esse bom desempenho do carro da Ferrari, pois desempenho de fato o carro tem. Ferrari entendeu isso e vai correr atrás para tornar padrão esse ótimo desempenho entregue lá na corrida sprint. Agora vamos para a principal notícia do dia. Eu vou esmiuçar tudo isso para vocês com as melhores fontes e informações. É oficial, Red Bull vai trocar Liam Lawson pelo Tsunoda. Em comunicado oficial da Red Bull, disseram que após um difícil período de abertura da temporada para Liam Lawson, a Red Bull decidiu que a partir do GP do Japão, Tsunoda pilotará pela Red Bull e Liam Lawson automaticamente vai pilotar pela Visa Cash App Racing. A equipe Red Bull tem 4 posições de pilotos no grid, pois possui a equipe A, que é a Red Bull, e a equipe B, que é a Racing Bulls. Então eles têm a liberdade de trocar seus pilotos a qualquer momento. Eles chamam isso de rotação de pilotos. Até aí, tudo bem. Red Bull já fez isso várias vezes. Agora vamos entender os detalhes de tudo isso. Lembrando a vocês que Helmut Marko, o conselheiro de pilotos da Red Bull, veio a público dizer, aliás, admitir que ter escolhido Liam Lawson em detrimento ao Tsunoda foi um erro. Mas espera aí, lá no ano passado, ele afirmou categoricamente, não só ele, mas também o chefe da equipe, pois lá no passado testou Liam Lawson e Tsunoda. Liam Lawson foi melhor. Julgaram Tsunoda ser muito inconsistente. Já vou detalhar mais sobre isso. E agora, o conselheiro vem falar que foi um erro contratar Liam Lawson? Vamos entender qual que é a argumentação dele. Ele admitiu que, sob maior pressão, Liam Lawson não conseguiu apresentar um desempenho necessário desde o primeiro dia na Austrália, e isso levou o piloto a uma espiral negativa. Ele fez uma comparação com um boxeador, dizendo que é como um boxeador que levou um golpe forte, é difícil de se levantar. Aí ele começa a falar que o Liam Lawson teve um pouco de azar, por causa do primeiro problema mecânico que ele teve lá no GP da Austrália, que não conseguiu treinar direito. Reforça que o piloto apresentou até agora não foi o suficiente a nível Red Bull,
e a equipe precisa de um segundo piloto forte, nem que seja apenas por uma questão de estratégia de equipe, mas precisa. E ao final da entrevista, confirmou que o carro da Red Bull atual é muito difícil de pilotar e que na quarta-feira, ontem, toda a equipe técnica fez uma reunião, principalmente com Max Verstappen e seus engenheiros, para discutir os próximos passos, pois os desejos e preocupações do Max Verstappen devem ser cuidadosamente considerados. E ressalta que a equipe Red Bull como um todo precisa pensar no campeonato de equipes. E também, ele ainda aposta que Verstappen pode ser campeão mundial nesse ano. Porém, para isso, o carro precisa melhorar, e muito. Agora, atenção nisso aqui, pessoal. Até o final do vídeo vocês vão entender exatamente o que está acontecendo, que levou a tudo isso acontecer também. Presta atenção. Helmut Marko, nesta foto, está com o Adrian Newey, o maior engenheiro aerodinamicista da Fórmula 1 em atividade. Helmut Marko, o conselheiro da Red Bull, admitiu que Newey é Newey. E faz falta sim na Red Bull. Principalmente no desenvolvimento, na continuação, na verdade, no desenvolvimento do RB21. Amigos, só lembrando vocês que lá no ano passado, Adrian Newey saiu da Red Bull mais ou menos em março ou abril. No mês que ele saiu da Red Bull, o carro já começou a ficar incontrolável, estranho, imprevisível. E isso só foi piorando ao longo dos meses. A Red Bull contratou novos engenheiros, promoveu outros e disse que a saída do Adrian Newey em nada afetaria. No final da temporada do ano passado, a Red Bull até conseguiu dar uma melhorada no carro deles. E a expectativa era que neste ano o carro viria consertado, com os problemas resolvidos. Ao menos é o que eles falavam no início desse ano com os testes. Porém, o que está sendo apresentado é extremamente perigoso. O carro está imprevisível, o carro está ruim, está muito agressivo. E agora ele confessa, a equipe sente falta sim do Adrian Newey. Além do que, Max Verstappen também gostava muito de trabalhar com o Adrian Newey. Os dois se gostavam bastante. Então, esse ponto, pessoal, tem que ser muito bem lembrado. Tanto que o próprio conselheiro da Red Bull lembrou disso hoje. Atenção! Se a Red Bull tivesse ainda Adrian Newey, o RB21 estaria melhor ou não? O que vocês acham? Comenta aí. Agora tem a entrevista do Christian Horner, chefe da Red Bull, dando a justificativa pela troca dos pilotos. E depois eu vou falar das 5 razões que isso aconteceu, tá? Primeiro vamos para a entrevista do chefe da Red Bull. Em resumo, ele justificou que foi para proteger Liam Lawson. Mas proteger do quê? Vejamos. Ele disse que foi difícil ver Liam Lawson lutando no volante do RB21 nas 2 primeiras corridas. E como resultado dessa dificuldade do Liam Lawson, a Red Bull tomou coletivamente a decisão de fazer a substituição antecipada. Anteciparam a troca, pois o objetivo da equipe deste ano é manter o campeonato mundial de pilotos nas mãos do Verstappen e recuperar o título mundial de construtores. Portanto, a troca dos pilotos Lawson por Tsunoda é puramente esportiva. Tira um piloto que não está acostumado com o carro e coloca um que pode se acostumar, pois eles também já admitiram que o carro da Red Bull é difícil de guiar e o carro do Racing Bulls é muito mais estável. Continuando, ele reconhece que ainda tem muito trabalho para se fazer no desenvolvimento do RB21 e a experiência de Yuki Tsunoda será muito boa para ajudar a desenvolver o carro atual. Portanto, a Red Bull está apostando na experiência do Tsunoda, que já está no seu 4º ou 5º ano de Fórmula 1. Então, de fato, em quilometragem percorrida, o Tsunoda é muito mais experiente que Liam Lawson, e isso é um fato incontestável. Então, por esse lado, faz sentido esta troca. Contudo, devemos lembrar que os 2 pilotos já foram testados lá no ano passado e a Red Bull decidiu pelo Liam Lawson porque o Tsunoda era mais inconsistente. Mas o carro que eles testaram no ano passado não era o carro deste ano. Isso é um ponto muito importante a levar em consideração. O carro em que esses 2 pilotos testaram para decidir quem seria o piloto da Red Bull neste ano não foi o RB21. Que isso fique bem claro. E o chefe da Red Bull finaliza sua entrevista dizendo que a equipe tem o dever de proteger Liam Lawson. E juntos a equipe descobriu que após um início tão difícil, fez sentido agir rapidamente para que Liam Lawson possa ganhar experiência ao continuar sua carreira na Fórmula 1 com a Racing Bulls, um ambiente e uma equipe que ele já conhece muito bem. Então basicamente é isso. Red Bull confessou que Liam Lawson é inexperiente para trabalhar no carro da Red Bull e que a experiência do Tsunoda pode ajudar o piloto a entender e lidar com um carro que é difícil e também ajudar no feedback para o desenvolvimento, coisa que o Liam Lawson praticamente não fazia, apenas tinha dificuldades com o carro, que já vou falar para vocês sobre isso. E agora eu vou entrar um pouco na técnica com vocês.
os dados de Liam Lawson e Max Verstappen. Antes de falar sobre isso, vamos lembrar que no GP da China, principalmente, Liam Lawson basicamente pedia desculpas pelo rádio, pedia ajuda, auxílio para entender os comandos no carro, o que ele poderia fazer para melhorar a situação do carro, a subviragem, a sobreviragem. Se ele errava uma curva, ele pedia desculpas. Na verdade, Lawson errava muitas curvas. Nesse gráfico, por exemplo, podemos ver a comparação da qualificação entre Lawson e Verstappen. De azul é Lawson e de verde e vermelho é Verstappen. Então, em todas as curvas, sem exceção, Liam Lawson vai mais lento que Verstappen, em todas elas. A diferença em uma curva relativamente simples e padrão chega a ser de mais de 10 km por hora. Pessoal, isso é muita coisa. Isso quando o Lawson não erra, porque quando ele erra, aí já era. Mas aí que tá, o Lawson sempre estava errando nas suas voltas rápidas. Ele não conseguia encaixar uma volta rápida. Comparando rapidamente com o Pérez ainda conseguia de vez em quando encaixar uma volta perfeita, sem erros. Um pouco mais lento que Verstappen, mas conseguia encaixar alguma coisa. Agora, Liam Lawson até agora não acertou nenhuma volta na qualificação e vinha cometendo erros severos. Até mesmo em curvas de alta velocidade, onde o piloto pode acelerar bastante seu carro para ganhar velocidade, Lawson era 16 km por hora mais lento, o que não fazia sentido para a equipe. Ele freava muito mais e acelerava muito menos. Até nas retas a velocidade de Lawson era menor, porque na saída das curvas ele acelerava menos. Então perdia muito tempo ao longo de toda a reta. Eu já mostrei para vocês em outras análises, comparando pilotos da mesma equipe, principalmente na análise que eu fiz da qualificação do GP da China, que foi incrível a disputa. Comparando entre os dois pilotos Ferrari e os dois pilotos McLaren, tinha curvas que Hamilton era mais rápido que Leclerc, e vice-versa. E na McLaren, tinha curvas que Piastri era mais rápido que Norris. E vice-versa. Agora na Red Bull, é unânime. Em todas as curvas, em todos os setores, Verstappen era mais rápido que Liam Lawson. A Red Bull não conseguiu olhar para esses gráficos e pensar que isso deveria continuar. Agora vamos para as principais razões que motivaram essa troca. Tem umas bem polêmicas aqui que eu vou esmiuçar para vocês já já. A primeira, como já mostrei para vocês tecnicamente, nenhum sinal de melhora rápida nos dados do Liam Lawson. Mostrei para vocês aqui analisando a telemetria. O Tsunoda também, pessoal. Em todos os eventos que ocorreu até agora, qualificação e corrida na Austrália e na China, Tsunoda foi melhor, se apresentou estar melhor que Liam Lawson, mesmo em um carro tecnicamente inferior. É um carro mais lento? É. Na corrida é um carro mais lento. Mas mesmo assim, Tsunoda consegue um bom desempenho. Mais uma razão, a Red Bull tem mais a perder se continuar com Lawson do que apostando com Tsunoda. Como também já mostrei para vocês, Lawson não vinha mostrando nenhuma reação de melhoria. E também a Red Bull julgou que ele é inexperiente, sobretudo para ajudar a Red Bull a desenvolver ou reconhecer onde o carro está difícil para melhorar. E o Lawson não conseguia passar esse feedback. Já o Tsunoda consegue, tem mais experiência, pode saber lidar melhor com o carro, como foi revelado na entrevista do chefe da Red Bull. Outra razão é a situação de alta pressão em que a Red Bull se encontra. A Red Bull perdeu dezenas de milhões de dólares ao entregar o campeonato de construtores de equipes do ano passado, porque insistiu demais em ficar com Pérez, que estava entregando um péssimo resultado, mais ou menos como o Liam Lawson aqui. Mas no ano passado, no final do ano passado, somente o Max Verstappen praticamente pontuava. E com isso a Red Bull não conseguiu se sustentar no topo do campeonato de construtores. Terminou somente na terceira colocação, com quase 80 pontos atrás da McLaren. 80 pontos que facilmente o Pérez poderia fazer se ele andasse só um pouquinho mais lento que Max Verstappen, mas não conseguiu. Então a Red Bull e seus acionistas e patrocinadores pressionaram ela. E vocês viram a entrevista do chefe da equipe e do conselheiro. O objetivo da Red Bull este ano é recuperar o título de construtores. E para isso, os dois pilotos têm que pontuar. Assim como a McLaren está fazendo, a Mercedes está fazendo e a Ferrari está fazendo, embora a Ferrari foi desclassificada na última corrida, né? Mas os dois pilotos dessas três equipes principais pontuam. E a Red Bull tá ficando para trás. Esses 36 pontos que a Red Bull tem, por enquanto, neste ano, são somente do Max Verstappen. Que situação! E agora vamos para um motivador muito importante, a influência da Honda. Dinheiro! A Honda vai aumentar e muito o patrocínio lá para o Tsunoda, que é claro, a Red Bull ganha uma pequena parte disso tudo. Embora a Honda já não tenha mais parceria para o fornecimento de motores para a Red Bull a partir do ano que vem, Tsunoda é o único piloto japonês de muitos anos que corre na Fórmula 1. No final do ano passado, a Honda foi pessoalmente na pista, né, os seus representantes foram pessoalmente nos testes para apoiar Tsunoda, para que ele fosse
escolhido pela Red Bull para ser o piloto. Então a Honda Racing soltou várias notas elogiando a Red Bull, elogiando Tsunoda, mas de nada adiantou. Tsunoda foi classificado como inconsistente e perdeu sua vaga para Liam Lawson. E agora a informação que nós temos é que os principais acionistas da Red Bull contactaram os representantes da Honda antes de baterem o martelo para esta troca. Portanto, a informação que a Honda vai aumentar o patrocínio exponencialmente em torno do Tsunoda não foi por acaso. Devemos lembrar que a Honda também fez uma oferta de aumento de patrocínio para o Tsunoda caso ele fosse escolhido pela Red Bull lá no ano passado. O que não aconteceu. Horner recusou esta oferta. Mas este ano parece que não teve como recusar. Agora tudo faz sentido, né, meus amigos? Informação esmiuçada para vocês. Padrão Treta F1 de qualidade e cobertura interativa da Fórmula 1. Maravilha? Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Amanhã estamos de volta com um vídeo especial aqui no canal. Um abraço.